você a falar. Vamos lá, galera. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para vocês que estão em casa. Boa tarde para todo mundo que está aqui, embora eu já tinha falado. E vamos para a aula de hoje. O áudio está ok para vocês aí? Confirma, por favor, antes da gente sair falando. Alguém aí confirma se está funcionando o áudio para vocês, para a gente começar a nossa brincadeira. Tudo ok? Vê se alguém responde aí, por favor. Ninguém respondeu ainda? Foi? Tá maneiro então. Vamos lá, gente. Nossa aula de hoje vai ser, obviamente, uma evolução do que já foi falado na última aula. Para dar um feedback para a galera, a gente trabalhou análise combinatória. A gente fez aí um monte de questão que tinha nesse tema. E hoje a gente está indo para probabilidade, que é outro tema que também tem relevância no concurso de vocês. E, além, dependia muito de você entender a análise combinatória. Eu sempre falo que a probabilidade é um tema que é relativamente fácil, porém, dependendo de qual é o concurso que você vai fazer, prestar, a dificuldade ela pode ser dosada. Exemplo, se eu pensar em um concurso do tipo AEAN, ou no caso dos fuzileiros navais, a probabilidade lá é literalmente bem básica, é uma coisa bem superficial. Agora, se eu tratar no caso da ESA, já tem uma evolução na dificuldade. E se eu pegar, no caso, a EAR, já tem um aumento ainda mais na dificuldade. Obviamente, outras provas poderiam ter dificuldades maiores ainda do que isso que a gente vai falar. Obviamente, a probabilidade, ela tem questões que são bem bobas e fáceis, e vão ter questões que, obviamente, vão dar mais trabalho, porque você vai precisar entender um pouco melhor quem é o espaço amostral, para poder resolver aquela questão. E aí já comecei a falar um negócio aqui, espaço amostral. Vamos lembrar aqui como funcionam as coisas básicas da probabilidade. Primeiro, toda vez que você fala em probabilidade, eu estou querendo dizer quais as chances que algo tende a acontecer. Por exemplo, se eu jogar uma moeda para o alto, qual é a chance de sair a cara? Ou qual é a chance de sair coroa? Isso é uma probabilidade. Lembra que probabilidade é igual chance, beleza? Só que aí tem um problema. Para fazer o cálculo da probabilidade, vocês muitas vezes vão precisar determinar quem é o espaço amostral antes de fazer. E aí vamos lembrar então. Primeiro, com relação à probabilidade, nós temos experimentos. O que é um experimento? É uma coisa, é uma situação que vai ocorrer. Sendo que o experimento ele pode ser classificado de dois tipos. Ele pode ser determinístico, ou ele pode ser aleatório. Bom, o que é um experimento determinístico? O experimento determinístico é aquele que já está determinado o que vai acontecer. Por exemplo, se você se jogar de um prédio de, sei lá, 80 andares, nem sei se existe, já deve ter. Se você se jogar de um prédio de 80 andares, qual é o resultado disso? Você vai morrer. É uma coisa que já está determinada. Quando você já sabe qual é o resultado de um experimento, significa que ele é um experimento determinístico. E o que seria então um experimento aleatório? É aquele que a gente não consegue prever qual vai ser o resultado final, porque tem mais de uma solução possível. Por exemplo, vamos diminuir esse problema. Se o cara agora, ao invés de se jogar de 80 andares, ele se jogasse de 2 andares só. Eu tenho certeza absoluta que ele vai morrer? Não. A partir desse momento, eu criei hipóteses, criei mais de uma solução. Pode ser que ele viva, pode ser que ele morra. Pronto, peguei agora dois casos. Não está mais determinado o que acontece. Logo, esse evento é um experimento aleatório. Ok? Agora, a palavra experimento, ela pode ser substituída pela palavra evento. Evento e experimento é quase a mesma coisa, matematicamente falando. E a gente ainda tem outra situação. O que seria o evento? Vamos parar de falar experimento, vamos começar a falar evento.
O que é o evento? É uma situação que vai ser previamente estabelecida com algumas regras. Por exemplo, se eu fosse fazer uma festa, acabou a pandemia, eu vou fazer um churras, vou chamar a galera para comer os churras. Eu vou fazer um evento. O evento é churras da quarentena. Pronto, criei um evento lá no grupo do WhatsApp. Só que eu não vou chamar todo mundo para esse evento, porque não tem condições, minha casa não cabe todo mundo. E aí o que você vai criar? Você vai começar a selecionar as pessoas. Por exemplo, você vai olhar, vamos supor que uma turma tenha, sei lá, 100 alunos, suponha. Só que eu não vou chamar os 100 alunos, eu vou chamar só os que têm mais afinidade, sei lá. Criei uma regra, a regra é afinidade. Vou chamar alguns. O meu espaço amostral são 100 pessoas de escolha. Eu tenho 100 opções de escolhas. E quem vai ser o evento? Somente aqueles que eu convidar. Beleza? Vamos supor que de 100 eu convidei só 40 pessoas. Ou seja, eu tenho 40 pessoas convidadas de um total de 100 pessoas. Correto? Qual é o percentual, qual é a probabilidade de eu chamar alguém para o meu churrasco? Eu chamei quantas pessoas? De um total de quantas? 40 sobre 100. É a mesma coisa que 40%. Ou seja, eu tenho 40% de chance de convidar alguém da turma. Eu criei uma solução. Obviamente, eu peguei valores e exemplos bem fáceis para você conseguir entender o que não vai acontecer muitas das vezes na hora da questão. E aí, beleza, já sabemos o que é experimento determinístico aleatório. Na opinião de vocês, qual é o evento mais estudado pela matemática? A gente lida mais com determinístico ou com aleatório? Com aleatório. Por quê? O aleatório é muito mais importante para a gente. Porque matematicamente, eu tenho que fazer cálculo para descobrir isso daqui. O determinístico não precisa fazer cálculo, porque já vai acontecer. É o que a gente chama, inclusive, de evento certo. E aí vamos lembrar, então, tipos de eventos. Nós temos alguns tipos, tá? Evento certo, evento impossível. Nós também temos evento equiprovável. Lembrando, tem outros ainda, tá, gente? É porque esses aqui são os mais considerados. Evento certo, evento impossível, evento equiprovável. Vamos lembrar, o que é o evento certo? Qual é a chance de acontecer um evento certo? 100% de chance. Show? O evento impossível, qual é a possibilidade de acontecer ele? 0. Ou seja, tratando bem resumidamente, o evento certo é aquele que a gente tem 100% de chance de ocorrência. O evento impossível é aquele que a gente tem 0% de chance de acontecer. E o evento equiprovável é aquele que... Palavra equi na frente. Matemática. Toda vez que aparece equi na frente, significa o quê? Igual, equilátero, equivalente. Várias palavras que nós falamos, inclusive, tem aqui na frente. Então, se eu tenho chance igual para todo mundo, qual é a probabilidade disso acontecer? 50%. Ou seja, eu tenho aqui 3 situações, 3 nomes que podem surgir. Lembrando, eles não são os únicos. Por quê? A gente só está falando do 0, do 50 e do 100. Mas a gente sabe que existe 1%, 2%, 3%. Existem outros valores entre o 0 e o 100. Ok? Lembrando que na probabilidade, o resultado sempre vai ser entre 0% e 100%. Não existe evento com mais de 100%. E não existe evento com menos de 100%, que não faz a menor lógica. Lembrando, quando você fizer cálculo, a gente tem que lembrar de quê? Primeiro, que a probabilidade ela não vai sempre ser resposta em porcentagem. A gente tem que perder isso. Falar que toda vez que fala de probabilidade, tem que ser resposta 100%, 50%. Não é bem assim. Por exemplo, o 50%, eu poderia falar de outras formas. Ó, eu poderia falar 0,5. É a mesma coisa que 50%. Eu ainda poderia falar 1/2, que também significa 100%, ou 50%. Eu ainda poderia falar 2/4, uma fração equivalente. Ou seja, todas essas aqui são possíveis respostas.
Você pode ter resposta em fração irredutível, em número decimal ou, como a gente está mais acostumado, em porcentagem. Lembrando, não tem uma única forma, uma forma exclusiva de achar a solução para a probabilidade. Tranquilo? E aí, beleza. Outra coisa, espaço amostral. Vamos representar o espaço amostral com a letra U, beleza? Cuidado, porque dependendo de onde você já tenha estudado esse tema, pode ser que seja utilizado uma outra letra, mas a letra é irrelevante. Entender o que significa que é o importante. O U eu vou usar para simbolizar o universo. É o universo que eu vou trabalhar, é o espaço amostral. O que é o espaço amostral, gente? É o local de onde você vai retirar a sua resposta. E de dentro do espaço amostral, eu vou tirar a minha amostra. Ou, no caso, o evento. Por quê? O evento é um subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, naquela hipótese que eu criei, que tinham 100 alunos, o meu espaço amostral eram 100 alunos. E eu criei o evento, só que nesse evento eu só chamei 40 pessoas. Só que essas 40 pessoas que eu chamei fazem parte do espaço amostral. Ou seja, esse conjunto de pessoas chamadas para a festa, para o churrasco, o conjunto está contido no conjunto do espaço amostral. Lembra que quando um conjunto está contido em outro, é porque ele é subconjunto, ok? Lembrando que vocês já perceberam, probabilidade e teoria de conjunto caminham juntos. Ou seja, tem muita coisa sendo usada ao mesmo tempo. Tudo que a gente aprendeu lá na aula de conjuntos vai ser utilizado aqui na aula de hoje. Tudo que você aprendeu na aula de combinatória também vai ser usado na aula de hoje. Tudo é redundante, a gente vai continuar vendo isso. E aí, vamos lá. E para calcular a probabilidade, a gente tem uma fórmula. A probabilidade de acontecer esse evento vai ser o número de casos favoráveis sobre os casos possíveis. Vamos lá. O que significa N do E e N de U? N de E significa o número de possibilidades do evento. E o N de U? Número de possibilidades do universo. Ou seja, o N de U a gente já sabe que é o espaço amostral. É sempre assim. Ou, falando de uma forma bem não matemática, significa a probabilidade de acontecer um evento também pode ser simplificada como o que eu quero dividido por o que eu tenho. É uma forma bem mais simples de raciocinar. O que eu quero dividido por o que eu tenho. Por exemplo, naquele caso do churrasco que eu inventei, o que eu quero? Convidar 40 pessoas. O que eu tenho? Quantas pessoas tem para convidar? 100. Então, eu quero convidar 40 de um total de 100. A fórmula se encaixa perfeitamente com esse raciocínio. Mas vamos tentar se acostumar com as notações N de E e N de U. N de E seriam os casos favoráveis. E o N de U, casos possíveis. E isso aqui também pode ser reescrito como casos favoráveis dividido por casos possíveis. E geralmente é assim que você encontra no livro. Só que eu não vou falar muito assim, porque isso aí confunde mais do que ajuda. Show de bola? Resumidamente, é isso que a gente vai trabalhar. Tem outras situações. Quais são? Quando a gente tem evento, nós temos eventos que são independentes e nós temos eventos que são dependentes. O que é um evento independente? Quando um não atrapalha o outro. Você pode fazer separado cada um deles. E o que é um evento dependente? Quando você precisa resolver um para poder achar outro. Por exemplo, se eu criasse aquele mesmo caso, vou criar um churras. Só que agora eu vou criar uma regra. E qual vai ser essa regra? Eu tenho 100 pessoas na turma, mas eu vou fazer uma prova
E aqui só vai ser convidado para esse churrasco quem tirar nota acima de 8, sei lá. Criei uma regra. Observa que eu criei 2 eventos agora, um dentro do outro, envolvido. Porque o primeiro evento é fazer a prova. E o segundo evento, ser convidado para o churrasco. Só que só vai ser convidado para o churrasco quem tirar nota maior do que 8. Tá vendo que o segundo evento depende do primeiro? Eles são eventos dependentes. Por quê? Dependendo do resultado da prova, o espaço amostral vai mudar. Eu não vou ter mais 100 pessoas para convidar, porque depende de quantos passarem na prova. Entendemos como que é dependente e como que é independente? É basicamente isso. Só que a gente tem uma outra situação, que é a probabilidade da união, da soma. Bom, toda vez que você lê a questão de probabilidade e você observar que vai aparecer ou lá no meio da prova, lembra que a gente falou análise combinatória? Falei ou, tem que fazer o quê? Somar. Então, ó, esse símbolo aqui significa ou. União significa ou para matemática. Ou seja, o que significa isso aqui traduzindo? Qual é a probabilidade de acontecer o evento A ou o evento B? Show de bola? O evento A ou o evento B. O que a gente acabou de falar sobre o evento? Quando fala ou, tem que fazer o quê? Então, o cálculo para fazer isso é a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B. Show de bola? Se forem independentes. Mas ainda tem um problema. Tem que fazer menos a interseção deles. Por quê? Lembra lá na aula de conjuntos que eu falei para vocês 400 mil vezes? Desenha um conjunto, faz as duas bolinhas lá. Começa por onde sempre, conjunto? Pela interseção. E depois, todo número que você coloca no conjunto, fazer o quê? Subtrair o quê? Sempre subtrai a interseção, não é isso? Então, é literalmente o que a gente está fazendo aqui. A gente está subtraindo a interseção. Vai precisar fazer igualzinho lá na aula de conjuntos. Calma, porque eu estou falando só teoria. Só teoria, teoria, teoria. Vamos ver na prática como que vai funcionar isso também. Só que tem outra questão. Eu falei do ou, mas ainda tem outro conectivo. Qual é o outro? O e. E agora eu tenho o evento A e o evento B. Então você já percebe o seguinte, a interseção pode ser interpretada como e. E lembra, falei e tem que fazer o quê? Multiplicar. Então, é a probabilidade do primeiro evento vezes a probabilidade do segundo evento. Lembrando que esse evento que eu estou falando é independente. Um não vai afetar o outro. Se for dependente, é outro assunto, é bem mais complicado, mas muitos editais não cobram isso na prova, então bom para vocês. Não cai na prova. Show, gente? Nós temos aqui, ó, ou, e. O ou soma, o e multiplica. A gente já sabe disso. Lembrando que aqui, ó, esse u também significa e. Vamos traduzir agora tudo que a gente escreveu aqui, falando sem usar matemática quase. Vamos falar mais naturalmente. Qual é a probabilidade de acontecer uma coisa ou outra? O que a gente tem que fazer? Ou faz o quê? Então, como que faz? A probabilidade de acontecer ou outra vai ser a probabilidade de acontecer o primeiro mais a probabilidade de acontecer o segundo menos a probabilidade de acontecer ao mesmo tempo o primeiro e o segundo. Show de bola? Por exemplo, vamos fingir que a gente tem uma urna, sempre tem urna com bolinha. Toda questão de probabilidade tem essa porcaria. Suponha, tem uma urna e a urna ela tem bolinhas de cores preta e branca. Preta e branca. E cada bolinha tem um número de 0 a 10. De 1 a 10, de 1 a 10. Beleza? Se eu perguntasse qual é a probabilidade de sair bola branca, você vai me responder uma coisa. E agora se eu perguntasse qual é a probabilidade de sair uma bola branca ou uma bola com o número 2? Não criei 2 eventos agora?
O ou faz o quê? Então eu teria que fazer a probabilidade de sair bola branca, a probabilidade de sair o número 2. Só que tem um problema. Pode ser que dentro daquela urna tenha uma bola que seja branca, também tem o número 2 ao mesmo tempo. Não pode acontecer isso? Então você tem que subtrair essa chance de acontecer os dois ao mesmo tempo. Literalmente o que está escrito aqui. O primeiro mais o segundo, menos a possibilidade de acontecer os dois ao mesmo tempo. Pode ser que não aconteça os dois ao mesmo tempo. E quando acontece isso, a gente fala que os eventos são mutuamente excludentes. O que significa isso? Um evento acontece e o outro acontece totalmente separado. Um não afeta o outro. Show de bola. É isso. Mas resumindo, galera, isso aqui, tudo que a gente escreveu, vai ser usado a partir de agora para fazer nossas questões. Show de bola? Passada a explicação, espero que vocês já tenham entendido a base. Falei muito rápido, geralmente eu não faço assim, porque tem uma aula específica, só que como hoje a gente já está revisando, tudo que está aqui a gente já falou, há muito tempo atrás, inclusive. Isso aí foi lá em março, imagino eu, de tanto tempo que faz. Mas, mesmo que você nunca tenha visto, ou está acontecendo agora, tem base para entender como que a gente vai fazer as questões. Lembrando ainda que eu falei, tem questão que vai misturar probabilidade com análise combinatória. Vai acontecer isso. Vamos agora partir para a nossa primeira questão. Vamos para o slide. Primeira questão. Vamos lá. Carlos e Miguel resolveram brincar com um jogo de tabuleiro, que possui 2 dados de 6 faces. Eles devem avançar as casas do tabuleiro de acordo com a soma dos dados. Qual é a probabilidade de Carlos, ao jogar os 2 dados, conseguir uma soma que não seja 6? Uma pergunta já de cara que pode ser um pouquinho complicada. O que vocês vão ter que fazer, gente? Primeiro, põe na cabeça de vocês, toda a questão de probabilidade começa a fazer a partir de quê? Regra seria se fosse análise combinatória. No caso da probabilidade, começa por onde? Sempre pelo espaço amostral. Quantas possibilidades eu tenho? É isso. Qual é o dado, qual é o objeto que eu estou lançando, que eu acabei de falar? Não é um dado? O dado tem quantos lados? Um dado normal são 6 faces, correto? Só que, são quantos dados? 2. Pergunta, qual é o espaço amostral? 12. Eu tenho 6 lados de um dado e 6 dados do outro. Não é isso? Qual é o espaço amostral? 36. Por quê? Lembra que eu tenho o primeiro e o segundo dado. E faz o quê? Multiplica. Então eu tenho 6 possibilidades do primeiro dado e 6 possibilidades do segundo dado. Por que eu estou falando e? Porque eu estou lançando os 2 dados ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não vou falar ou, porque se você fala ou, você vai excluir um dado. Eu quero que os 2 trabalhem junto. Até porque, se você entendeu a questão, o que tem que fazer? Não tem que somar os números e ter que dar conta na soma. Tá, não tem que ser 6. Então, o que você faz? Faz o contrário disso. Isso, inclusive, tem nome. Se chama evento complementar. O que significa complementar? Quando você fala o contrário do que você quer. Por exemplo, qual é a probabilidade de não sair 6? Isso é o contrário de perguntar qual é a probabilidade de sair 6. Não é? Então faz isso. Descobre quais as chances de sair o 6. E agora? Quais são os números do dado que você some das 6? Vai lá. Primeira situação. 4 mais 2 dá 6. 1 mais 5 dá 6. 3 mais 3 dá 6. Mais qual? 5 mais 1. Se apareceu 1 mais 5, tem que aparecer o 5 mais 1. Lembra? Ah, mas a ordem importa? A ordem importa, porque são dados diferentes. Entendeu? Então, se apareceu 1 e 5, tem que aparecer o 5 e 1. Mas qual que falaram? Se apareceu o 2 com 4, tem que aparecer também o 4 e o 2. E qual é o outro que falaram? O 3 com 3. Quantas opções eu tenho? 5. Então, eu tenho 5 chances de sair o 6. Não é isso? Mas eu quero que saia o 6? Então, tira 5 chances de ele acontecer.
Quantas chances eu tenho no total? 36. Tira 5, de sair o 6. 31. Então, qual é a chance de sair um número que não é 6? 31 de quantas? Tem resultado para isso? Foi? Entendeu a prática de como funciona a interpretação? Vamos direto para o gabarito, que vocês entenderam a lógica. E minha voz está falhando. É verdade. Vamos lá. Espaço amostral. Sempre começa com espaço amostral. 6 de um dado vezes 6 do outro. 36 possibilidades. Show. Qual é o evento? Eu criei evento complementar. Gente, quando tiver tracinho em cima do E, significa evento complementar. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Qual é a probabilidade de sair o 6? E eu coloquei 1 com 5, 5 com 1, 2 com 4, 4 com 2 e 3 com 3. Quantas chances eu tenho de sair o 6? 5. Então, ó, o número de possibilidades do evento complementar são 5. Só que o número de evento vai ser 31. Por quê? Observe que eu falei o número do complementar e depois eu falei o número do evento. O que eu fiz para achar o número do evento? Eu peguei o espaço amostral menos o evento complementar. 36 menos 5, 31, como está ali no slide. E para finalizar, joguei na fórmula. A probabilidade é o N do E dividido pelo N de U. Caso possível, caso favorável, sobre caso possível. Sempre falo o contrário. Resposta 31 para 36. Primeira questão. Moleza? Entendemos bem? Vamos dificultar mais ainda, porque como eu falei, as questões são gradativas. Questão 2. Em uma urna, existem 20 bolinhas de cores diferentes, das quais 6 têm massa de 500 gramas, cada uma. 8 têm massa de 300 cada, e outras pesam 200 gramas cada. Serão retiradas 3 bolinhas, sem reposição. A probabilidade de que as 3 bolinhas retiradas sejam as mais leves que 500 gramas é quanto? Vamos entender primeiro o contexto. Quem é o nosso espaço amostral? O que é espaço amostral? Não é o total? Qual é o total? Tem que somar tudo, não tem que somar tudo? Quantas bolinhas eu tenho? 20. Não precisa somar porque a questão falou, né? A questão falou que tem 20. Não precisava somar porque vai dar 20 também, é soma. Beleza, 20. Só que, dessas 20 que estão dentro da urna, eu quero tirar uma bolinha de que tipo? Na hora de sortear. Menor de 500. Quais são, ou quantas são, menores do que 500? Tem 3 tipos. Tem bola de 500, tem bola de 300 e tem bola de 200. Eu quero as que são menores do que 500. 8, cadê? 8 de 300 mais 6 de 300. 200, perdão. E agora? Eu descobri quais são os casos que me favorecem? Quantos são? De um total de quantos? Tá, e agora? Quantas bolas vão ser retiradas? Não são 3 bolas? Gente, então se são 3, tu tem que fazer isso 3 vezes. Então, ó, tirei a primeira bolinha, depois tira a segunda bolinha, depois tira a terceira bolinha. Não é isso? Só que tem um probleminha. Apareceu aqui escrito sem reposição. O que significa sem reposição? Se eu tirei a bolinha da urna, eu não vou colocar ela de volta. Não é isso? Mas o que acontece? Vamos lá. Primeira bolinha. Eu vou retirar a primeira bolinha. Eu tenho quantas bolas dentro da urna? No total. Eu tenho quantas? 20. Retirei uma. Vou tirar a segunda bolinha. Quantas bolinhas tem dentro da urna? Diminui o espaço amostral, tá vendo? Cada vez que você remove a próxima bolinha, você está reduzindo o espaço amostral. Entendemos? Então, para tirar a primeira bolinha, quantas eu tenho? Quantas possibilidades eu tenho? 14. 14 de quantos no total? 20. Para a primeira bolinha. Para tirar a segunda bolinha? Depende não. Eu já tirei a primeira. Agora são 13, porque eu tirei uma. E o espaço amostral diminuiu para quanto? E a próxima? Correto, 12 para 18.
Tá vendo que cada vez que você vai repetir o evento, ele vai diminuindo o espaço amostral e vai diminuindo a quantidade de bolinhas que te favorece. Entendido? Então, ó, depois de entendido isso, resolução. Observa aqui. São 6 bolas com 500, 8 com 300 e 6 com 200. Eu quero que são as menores do que 500. São 14. Não é isso? Lembrando, eu vou tirar a primeira e a segunda e a terceira bolinha. O E faz o que sempre? Multiplica. Então tem que multiplicar as probabilidades. Lembra aqui, ó. Cadê? No quadro escrevi. O E multiplica. Não é isso? E agora? Qual é a chance de sair a primeira bolinha? 14. São 14 menores do que 500, de um total de 20. A próxima, 13, de um total de 19, porque eu reduzi uma bolinha. E a próxima, 12, de um total de 18. Vou multiplicar essa bagaça toda, vai dar um número gigante. Eu preferi simplificar. Pode fazer isso também. Quando simplificar, vou chegar a qual conclusão? Resultado direto lá, 91 sobre 285. Essa é a probabilidade de você retirar 3 bolinhas seguidas menores do que 500 gramas. Foi, gente? Entendemos que, às vezes, o espaço amostral fica mudando. Atenção! Quer ver um problema surgindo pior do que esse? Se eu falasse que tem reposição, o que ia acontecer? Se eu falasse que tem reposição, o espaço amostral nunca ia mudar. Ia sempre continuar sobre 20. Só ia mudar os casos favoráveis, porque ia diminuir. Não é isso? Ou não? Bom, acho que sim, mas não. Se tiver reposição, a probabilidade fica sempre igual, não vai mudar. É só você multiplicar 3 vezes o mesmo resultado. Basicamente é isso. Mas esse caso que eu falei é muito difícil de acontecer. Vamos ver outros exemplos durante a aula, que pode ser que apareça alguma similar a essa daí que a gente acabou de falar. Oi. Em qual caso? Com reposição? Com reposição? Tá. A probabilidade é chance de sair o que você quer, não o que você não quer. Por isso que eu falo caso favorável. Eu nunca vou pensar na possibilidade de errar. Entendeu? Lembra que probabilidade não é certeza. Quando eu falo qual é a probabilidade de ganhar na Mega Sena, todo mundo pode calcular, mas você tem certeza que vai ganhar? Não, porque não tem. A probabilidade são chances de aquilo ocorrer. Pode ser que aconteça, pode ser que não. É isso. Show? Próxima questão. Questão 3. A tabela mostra o resultado de uma pesquisa sobre os tipos sanguíneos que foram consultados 600 pessoas. Tabelinha está ali. Nós temos ali o nosso tipo sanguíneo, né, que é o número com o fator RH, né, que a gente vai poder enxergar. E aí eu tenho 228 pessoas O positivo, 216 A positivo, 48 B positivo, 15 AB positivo, 30 O negativo, 48 O negativo, 12 B negativo e 3 apenas AB negativo. Bom, você vê claramente quais são os sangues mais raros, entre aspas, né, do que outros, quais são os mais comuns de se encontrar. Pergunta: qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso ter sangue do tipo A positivo ou A negativo? Ou, tá, gente? Porque com o meu que o slide. Puxa o slide de volta com o zoom, por favor, para enxergar o ou. Porque o ou é mais importante, não está aparecendo. Foi, agora foi. Lembra? Ou. O que faz com o ou? Então tem que fazer separado. Qual é a probabilidade de sair o A positivo, depois faz a probabilidade de sair o A negativo, e depois faz o que com eles? Soma as probabilidades. Lembrando, existe alguma possibilidade de acontecer os dois ao mesmo tempo? Existe alguém que tem sangue A positivo e negativo ao mesmo tempo? Então, é mutuamente excludente. Não tem como acontecer ao mesmo tempo. Entendeu? E agora?
tempo para vocês fazerem. Essa vou dar tempo. Perguntou o quê? 2/3? Eu simplifiquei. A questão é essa, eu simplifiquei a fração. Eu já nem lembrava o que eu tinha feito. Vai lá, tentem fazer, gente. Segundo essa amostra, inclusive, o sangue mais raro é o AB negativo. Os sangues negativos são mais difíceis, né, de ter. Por isso que o banco de sangue sempre está pedindo para doação. Quase nunca tem. E os negativos têm problemas, né? Dependendo do sangue, você pode receber, você não pode doar. Então, é difícil, né? Tem que pensar em todas as situações. Se você tiver algum desses sangue aí negativo, principalmente, eles são mais raros de se encontrar no dia a dia. Então, dois sangue. Muito bem. Alguém tem sangue negativo aqui? Só tu. A amostra é muito pequena, cara. É muito pequena. É bem menos de pessoas. Eu também tenho sangue negativo. O negativo. Mas é muito raro. Eu não posso doar sangue, eu faço tratamento dentário. E tem diabetes, aí não posso. Estou no grupo de risco. Estou com um áudio ainda. Não, liga não. Deixa eu ver onde. E aí, gente? Para começar a brincadeira, já fizeram o primeiro? Qual é a probabilidade de ser positivo? Qual é a probabilidade de ser positivo? Quantos são A positivo? 216, isso aí. E quantos são geral? 600. Não é isso? O que eu quero, o que eu tenho. Eu quero A positivo. São quantos? 216. Eu tenho quantas pessoas no total? 100. Então fica 216 sobre 600. Para ser A positivo. E para ser A negativo. Isso. E agora? Soma os dois. Lembrando, como soma a fração? Por que repete de baixo? Porque o denominador é igual. Lembra do básico da matemática? Embaixo é igual? Repete embaixo, soma em cima. Não é isso? Tenta fazer. E simplifica, né? Porque sabe que está simplificado. Não sei. Não sei. Abre o áudio de volta aí. Vamos lá, gente. Para fazer essa questão, qual é o procedimento? Tem que fazer separado. Primeiro você calcula qual é a probabilidade de ser A positivo e depois você calcula a probabilidade de ser A negativo. Se você percebeu que tem um conectivo ou na enunciado, é porque tem que somar os resultados. E aí? Vamos para o gabarito. O espaço amostral, 600. Sempre conhece o espaço amostral. É isso. Probabilidade de ser A positivo. São quantas? Segundo a tabela. 216 de um total de 600. Probabilidade de ser A negativo. 48 de um total de 600. E a soma disso? Somando a probabilidade de ser A positivo ou A negativo, vai ser 216 sobre 700 mais 48 sobre 600. A soma disso vai dar 264 sobre 600. A partir daqui, tem que simplificar a fração até ficar irredutível. Simplifiquei essa bagaça, está vendo que eu tive que simplificar 200 mil vezes. Simplifiquei. Resultado final, 11 sobre 25 avos. Não é isso? Ou seja, a probabilidade de acontecer o primeiro ou o segundo tipo de sangue vai ser a letra, que eu não estou enxergando droga nenhuma, é letra E. Show, gente? Tá ali o gabarito para você
para quem está copiando, para quem está em casa. Vamos aí, para quem não posso perder muito tempo, então, para a galera que está em casa, interessante dar print. A galera que está aqui, além de chorar, pode tirar foto. E a gente vai para a próxima. Questão 4. Bugou o slide? Foi. Questão 4, vamos lá. Um grupo de amigos resolve competir em um jogo de dardos ao alvo. Roberto se destacou entre os jogadores, possuindo um índice de acerto no alvo de 8 em cada 9 lançamentos. Se o Roberto lançou os dados 2 vezes, a probabilidade de que ele tenha errado os 2 lançamentos é quanto? Cuidado com a pergunta, porque o enunciado fala qual é a probabilidade de acertar, mas no final ele quer que você faça ele errar. É o complementar do que ele quer. Show de bola? Tempo para você resolver e que a gente retoma com o resultado. Entendeu? Calma. Calma por quê? Qual é a pergunta? São 2 lançamentos. Não é um só. Se fosse um lançamento só, a resposta seria 1 nome. Mas são 4. E qual é a resposta? São 2 lançamentos. Então ele vai ter que lançar o primeiro dardo e o segundo dardo. E agora? Estou pensando muito numa coisa que é fácil. Bravo, 2 nonos. Tu somou? Tu somou, pô? É A. 2 sobre 18? Ah. Mas aí você está pensando em 9 lançamentos. É. Você está complicando muito, de verdade. Cara, vamos logo. Vocês pensaram certo até um ponto. Primeiro, vamos perguntar mais uma vez. Qual é a chance dele errar? 1 de 9. Não é isso? Mas ele vai lançar quantas vezes? Então ele vai fazer o quê? Ele vai lançar o primeiro e o segundo. E o E faz o quê? Ok. Qual é a chance dele errar o primeiro? 1 de 9. Qual é a chance de errar o segundo? A mesma. 1 de 9. Multiplica. 1 de 9 vezes 1 de 9. Como que multiplica a fração? Multiplica, gente. Multiplica. 1 vezes 1, 9 vezes 9. 1 vezes 1 dá 1. E 9 vezes 9, 81. Então, qual é a solução? Não, vocês falaram... Eu fiquei puto, porque vocês falaram lá, A, B... Porra! Calma, não, pera. Tá aberto o áudio? Nem sei. Tá aberto? Show de bola. Falei a resposta toda. Resposta. Ó. Acompanha aqui o que eu acabei de falar, gente. Se a probabilidade do cara acertar é 8 de 9, a probabilidade dele errar tem que ser 1 de 9, porque complementa. Show? Mas se ele vai errar 2 vezes, então ele erra a primeira e erra a segunda. O E multiplica. Para errar a primeira, 1 nono. Para errar a segunda também é 1 nono. 1 vezes 1 dá 1 e 9 vezes 9 dá 81. Gabarito, finalmente, né, como vocês falaram, Charlie letra C. Não soma. Algumas pessoas somaram. Não é para somar. Até porque se você somar, daria 2 nonos. E a alternativa seria bravo. Letra B. Mas não tem que somar.
Porque se você falar soma, é porque ele vai lançar um dado ou o outro. Mas não é isso que aconteceu. Ele lançou os dois. Entendemos a diferença? Show? Questão 5, partiu. Vamos lá, complicando mais ainda. Para a correção das provas de um concurso, foram chamados 12 professores para compor a equipe de correção, sendo 8 professores e 4 professoras. Foi decidido que seriam formados trios com os professores selecionados. Admitindo que a escolha dos trios seja aleatória, a probabilidade de ter um trio feminino é igual a quanto? Para que facilitar se dá para complicar, né? É isso. Vamos lá, tempo para vocês raciocinarem e a gente retoma em breve. Qual é a primeira etapa? Sempre. Qual é a primeira etapa? Sempre. Toda a questão. Espaço amostral. Quem é o espaço amostral? Lembra, o espaço amostral significa todas as possibilidades. Não é isso? Todas as possibilidades. Quantas possibilidades de trio eu tenho? Não 12 eu tenho de quantidade de pessoas para escolher. A pergunta é quantos trios eu posso fazer? Tá vendo que a pergunta é outra agora? Para você fazer isso, o que você tem que fazer? Análise combinatória. Vai fazer o quê? Arranjo de combinação. Tá, primeiro. Todo mundo é igual? Todo mundo é igual? Todo mundo é igual? Tem macho e fêmea, parceiro. Não é igual. Cala a boca, cara. Tem duas situações, macho e fêmea. Separa. Faz os machos, faz as fêmeas. Depois resolve isso. Não faz tudo junto. Por quê? Porque está tudo diferente. A pergunta no final é só para fêmea, nunca se pergunta de macho. Não é isso? Então faz separado. Quantos trios com macho, quantos trios com fêmea? E quantos trios no total? Tem que saber também. E aí? Primeiro, são quantos professores? Você precisa de quantos? Vamos lá. Trio. 3, graças a Deus. 3. Então eu tenho 12 professores, eu preciso de 3. Combinação, porque todo mundo é professor, é igual. Combinação de 12, tomando 3. Vamos ver se vocês lembram ainda de como faz combinação. Porque foi na aula passada. Combinação. Tinha esquecido. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. É isso a forma. Não dá para esquecer o que aprendeu na aula passada, porque eu simplesmente estou dando mole, pô. Gabriel, vou botar você aqui na frente, igual aluno mal criado. Pode ficar comigo. Uma vida, sei lá. Por quê? Porque isso tá... Ui. Tá vendo se for 1 em cima, tu tem 3 possibilidades. Chance de errar, 33,3%. Por isso que eu falei que a análise combinatória caminha juntinho com a probabilidade. Porque para você saber as possibilidades, você tem que fazer primeiro a combinação. Depois você faz o cálculo da probabilidade. Eu acho que não tem nem condicional no caso de vocês. Cara, probabilidade condicional é muito chato. É de verdade muito chato. Para vocês terem noção, porque uma condicional, se tu tivesse um baralho com cartas de 1 até 5. Só 5 tipos de cartas, 1 até 5. Aí eu pergunto, qual é a probabilidade de você retirar 4 cartas, a primeira ser o número 1, a segunda ser o número 5, a terceira ser o número 2, entendeu? Criar um monte de regra ao mesmo tempo, sendo que uma vai atrapalhar a outra. Isso é condicional. É muito chato. O cálculo é bizarro. Porque você tem que fazer a combinação de tudo vezes
A possibilidade de errar o quadrado vezes a possibilidade de acertar o quadrado é muito extensa. Agradeço a Deus que não tem no edital de vocês. Descobriram pelo menos quantos são no total? 220, o total de trios. E agora? Mas agora a pergunta é sobre as mulheres. Então faz agora. Quantas combinações só com mulheres você tem? E agora? São quantas mulheres no total? Você precisa de quantas? 3, porque são trio e 3. É isso. Faz combinação de 4 mulheres, onde você precisa só de 3. Os machos são ignorados aqui. Qual forma? Em geral? Tá aí. Mas aqui tem que entender que são casos diferentes. Macho e fêmea. Não dá para misturar. Abre o áudio de volta. Vamos lá, gente. Essa questão aqui ela é bem mais complicada. Por quê? Se você percebeu, a gente tem professores e professoras. Então, você não pode misturar todo mundo no mesmo cálculo, porque são pessoas de gêneros diferentes. Então, tem que fazer separado. Primeiro, você vai calcular o espaço amostral, ou seja, quantos trios você pode fazer com 12 professores. Depois, você vai calcular quantos trios só usando meninas, para você descobrir qual é o caso favorável. E depois divide um pelo outro, que você vai chegar à solução. Trazendo o total de professores são 12. Você precisa de 3 para fazer o trio. Então é a combinação de 12 tomando 3. Por que combinação? Porque tanto faz ordem disso, porque todo mundo é igual, todo mundo é professor. Não seria arranjo por causa disso. Vamos ver então como que faz a resolução. Sigamos. Espaço amostral vai ser a combinação de 12 professores, onde eu preciso só de 3. A fórmula de combinação está aqui, é a mesma que a gente viu na aula passada. 12 fatorial, 3 fatorial, 12 menos 3. 12 menos 3 vai dar 9 fatorial. Se você resolver essa brincadeira aqui, você vai chegar à conclusão que vão dar 220. O que significa 220? Você pode fazer 220 trios, tudo misturado, homem e mulher. É o total, é o espaço amostral. 220 trios. Mas a pergunta obrigou a você a raciocinar trios só com mulheres. E agora? O evento é sortear trio com mulher. Combinação. São quantas mulheres no total? 4. Mas eu preciso de quantas para fazer o trio? 3. Combinação de 4 mulheres, onde eu preciso de 3. 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3. Fazendo o cálculo, você vai chegar à conclusão que só tem 4 trios diferentes para fazer, com as 4 mulheres. Entendido? 4. E agora, eu já sei quem é o evento e já sei quem é o espaço amostral. Para fazer a probabilidade, como que é? Caso favorável sobre caso possível. Favorável, 4 mulheres, 4 trios de mulheres. Total, 220 trios no total. A gente calculou separado. Simplifiquei essa brincadeira. 1 sobre 55. Essa é a sua solução. Gabarito, delta, letra D. E você percebe que o cálculo é bem mais difícil. Tem que fazer tudo separado e ainda envolve análise combinatória. Vocês estão achando que é fácil sempre? Não é sempre. Vamos lá. Próximo, questão 6. Um mochileiro verificou que para ir de sua cidade A para a cidade C, deveria antes passar pela cidade B. Entre as cidades A e B, ele pode optar entre 4 rodovias distintas, e que entre a cidade B e C, ele pode optar por 5 rodovias distintas. Caso ele escolha aleatoriamente uma trajetória para ir do A até o C e voltar depois para o A, usando as rodovias indicadas, qual a probabilidade de a trajetória não conter rodovia repetida?
Complicado? Talvez complicado. Mas vamos lembrar o seguinte. Vamos para aquela historinha clássica que o professor gosta de falar. Não entender não? Quer que eu desenhe? É literalmente o que tu vai fazer aqui. Desenha. Faz um esqueminha para você entender o que está acontecendo. O cara está em qual cidade? Está na cidade A. Ele quer ir para onde? Só que ele não tem como ir direto. É igual a gente aqui. Você quer ir lá para a cidade. A gente não tem ônibus para a cidade, que a gente é pobre, mora na Baixada. O que tem que fazer? Baldeação. Tem que pegar um ônibus para um lugar e depois pegar outro para outro. Não é isso? É o que o cara vai fazer. O cara vai pegar do A para o B e do B para o C. Depois vai ter que voltar do C para o B e do B para o A. Ó, a vida triste do pobre. É isso. Então vamos lá. Vamos fazer. Vamos fazer um esqueminha aqui. Volta com a câmera para mim só para ajudar vocês. O cara está aqui na cidade A. Ele quer chegar aqui na cidade C. Só que ele está passando antes na cidade B. Não é isso? Tem 3 cidades, A, B e C. Para ele ir da cidade A para B, ele tem quantas estradas? Quantas cidades? Eu não estou enxergando. 4? Então ele tem 4 escolhas. 4 escolhas. E para ele ir da cidade B para C, ele tem quantas escolhas? 5. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola. E agora? Ele tem que ir da A para C e depois voltar da C para A. E agora? Não pode repetir rodovia. Se ele pegou essa para ir, quando ele volta, ele não pode pegar ela de novo. E assim para todos os casos. Vai lá, seja associado e volta para o slide, por favor. Vamos usar as coisas óbvias. Para ele chegar, para ele ir e voltar, o que ele tem que fazer? A para B, B para C. Não é isso? A para B, E, B para C. E, C para B, E, B para A. Eu estou falando o E toda hora. O E faz o quê? E agora? Vamos pensar. Para ele ir da A para B, quantas possibilidades? Quantas estradas ele tem para escolher? Hã? A para B. Quantas possibilidades? 4. 1, 2, 3, 4. Para ele da B para C? 5. Então, 4, 5. E para voltar? Isso. É isso. Isso é o total de casos que favorecem. Casos favoráveis. E possível. Possível é multiplicar tudo. E divide. Possível seria tudo. Sem contar que está repetindo ou não. Tudo. Ele tem 4, 5, 5, 4. Total. Favorável. 4, 5, 4, 3. Muda tudo. Total, tá. Então, Zé Ruela, você era pra estar craque nisso. Porque você me encheu a porra do saco semana passada fazendo um monte de questão disso daqui. É verdade. Ainda concordo, Zé Ruela. Põe a máscara na boca, você. Tu também, Gabriel. Porra, é essa? A máscara é feia pra caramba, mas também não ajuda. A tua cara é mais feia do que a máscara, aí fica difícil. Entre a cara feia e a máscara feia, é melhor a máscara feia. É. A cor é irrelevante. Oi. 4, 5.
4, 3. Favoráveis. É isso. Um outro lado de volta aí para a questão. Isso. Delta. Delta. 3 quintos. Vai por osmose também? Fala, Gabriel, o que tu vai responder? Tem muito cara de pau, né? De cabeça. De cabeça? É só cortar tudo, na verdade. Vai ficar bem fácil. É mais ou menos. O enunciado é o pior. O cálculo é bobo. É sempre multiplicar ou somar. Tem que sempre ter alguém lendo pra você na hora, pra tu entender. Eu era assim na faculdade, cara. Eu tinha um professor de cálculo 4. Ele explicava muito bem. Ele era foda, muito bom. Só que, na hora que eu fazia a prova sozinho, eu não tinha ele explicando. E eu ficava desesperado. Falei, caralho, o que ele falaria se eu estivesse fazendo essa questão junto com ele? Porque com ele tudo era muito fácil. Ele fazia, pô, moleza, tranquilão. Vai eu fazer sozinho. Não adiantava, não conseguia. Reprovei a matéria. Tive que fazer de novo. Detalhe, eu tive que deixar aquele professor sair da matéria e entrar outro professor para poder fazer. Sendo que eu gostava muito do anterior, mas as provas dele eram muito punk. Ele explicava muito bem, mas ele cobrava muito na prova. Aí depois eu preferi ter um professor mediano que passava uma prova mais fácil para poder passar. Acontece. Triste. Saudade, inclusive. Nossa. Vamos lá, gente. É o seguinte. Nós temos que separar em casos, né? Para ir da cidade A para B e para da cidade B para C. Observa que para ir da cidade A para B, nós temos 4 caminhos. Para ir da B para D, perdão, B para C, são 5. Na hora que você volta do C para o B, você não vai ter mais 5 caminhos. Por quê? Porque você já usou um, que você estava indo. Por exemplo, volta com a imagem para mim, por favor. O nosso esquema está aqui. Vamos supor, para chegar do A para B, eu tenho quantas escolhas? 4. Então, 4 escolhas. Show. Vamos supor que eu usei essa estrada. Eu não posso usar mais ela. Para ir da B para C, eu tenho quantas escolhas? Então, ó, vezes 5. Suponha que eu usei essa estrada. Eu não posso usar mais ela. Agora eu vou voltar. Para voltar, eu tenho quantas escolhas? 4. Suponha que eu usei essa. E para voltar para A, eu tenho quantas estradas? 3. Entendeu? Isso daqui é o evento. Casos favoráveis. E o total? Casos possíveis, que é o meu universo, o meu NDU. NDE a gente acabou de calcular. E o NDU? O NDU é o total de possibilidades. Eu tenho quantas possibilidades para ir do A para B? 4. E do B para o C? 5. E para voltar? Vou ter 5 ainda. E para voltar, eu vou ter 4 ainda. Por quê? Porque quando você fala total, você vai ignorar se é repetido ou não. Porque é o total de caminhos que podem ter. Casos favoráveis, casos possíveis. Show de bola? Volta para o slide agora. Vamos para a resolução. Show de bola. Partiu aqui, então, casos possíveis, universo. 4, 5, 5, 4. 400 caminhos diferentes. Bom, agora vamos fazer o que a questão falou. 4, 5, 4, 3. Dão 240. E aí joga na fórmula. A fórmula é casos favoráveis sobre casos possíveis. Favoráveis são 240, possíveis são 400. Simplifiquei tudão, resposta 3 para 5. Gabarito letra delta, letra D. Como eu falei até a galera aqui, a questão, no geral, em probabilidade, elas não são difíceis. A interpretação da questão que arrebenta a gente. Porque o cálculo é bobo, a maioria das vezes. O cálculo é bobo, mas a interpretação dá trabalho.
Vamos para a próxima. Questão 7. Se 2 prêmios iguais forem sorteados entre 5 pessoas, sendo 2 brasileiras e 3 argentinas, qual será a probabilidade de serem premiadas as 2 brasileiras? E aí? Qual é a chance disso ocorrer? Vamos primeiro de imediato já raciocinar. Todo mundo é igual? Não, porque tem etnia diferente. Etnia não, perdão. Local de nascimento diferente. Vamos falar assim, porque etnia pode ser muita coisa. Nacionalidade, obrigado. Agora, vamos partir desse ponto. Tem argentina e tem brasileira. Quem tem que ganhar? Beleza. O que a gente tem que fazer? Primeiro, ver o total. Todo mundo junto. Quantas pessoas são? Quantas pessoas são? 5. Quantos são sorteados? Então, combinação, todo mundo é igual, né? Combinação, 5 para 2. Total. E depois, faz só com as brasileiras. Quantas brasileiras são? Total de brasileiras. São 2 só? Ah, são 2. E quantos tem que ganhar? É isso. Combinação de 2 toma 2. Nem precisa fazer o cálculo, né? Mas enfim. Vai lá. Tentem fazer. Qual parte? Ele falou qual parte tem que explicar? Tudo? Volta. Bom, foi pedido para explicar de novo, então preste atenção. Casos favoráveis. Para ir da cidade A para B, ele tem 4 caminhos. Aponta comigo aqui, produção, para ajudar. 4 caminhos. Para ir da A para B. Para ir da B para C, ele tem 5 caminhos. Para ele voltar, ele vai ter os 5 caminhos de volta. E para voltar para a primeira, ele tem os 4 caminhos de volta. Multipliquei tudo, vão dar 400 caminhos. Esse aqui é o total de possibilidades. Esse caso aqui, esse 400, está ignorando se está passando no mesmo lugar ou não. É todo mundo, todos os casos. Agora, embaixo, o evento, que é o que a questão quer. O que a questão quer? A questão quer que ele não repita o trajeto. Então, se ele passar naquela rodovia, ele não pode passar de novo. Logo, para ir da A para B, ele tem 4 caminhos. Para ir da B para C, ele tem 5. Na hora de voltar, ele já não tem 5, ele vai ter só 4, porque ele não pode usar o mesmo que ele já usou. E na hora de ir da B para A, ele não tem mais 4, ele tem 3. E agora você multiplica tudo, que vai dar 240. Esses 240 são as possibilidades dele ir e voltar sem passar em rodovia repetida. E agora era só dividir 240 dividido pelos 400. Simplificando, vai dar 3/5. E aí você chega à solução. Show, cara? Vê se você consegue entender melhor, porque a explicação não é tão complicada assim. Bateu? Volta para a 7ª questão para a galera aqui. Direto então. Bom, primeiro, casos possíveis. Se você tem 5 pessoas, porque você tem 5 pessoas segundo a questão, só que só 2 vão ser premiadas, é isso? Só 2 são premiadas. Então, é uma combinação de 5 pessoas, onde só 2 são premiadas. Fiz o cálculo, vai ficar 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Resolvi a brincadeira aqui, vai chegar a solução igual a 10. Ou seja, eu tenho 10 possibilidades diferentes, com todo mundo junto. 10 possibilidades de ganharem. Só que a questão falou que quem tem que ganhar tem que ser a brasileira. Só que aí lembra, são quantas brasileiras? São 2. E quantas precisam ganhar? 2. Porque são 2 ganhadores só, não é isso? Combinação de 2, onde 2 vão ganhar. Gente, quando tem a mesma quantidade de casos e possibilidades, a resposta sempre vai dar 1. Combinação de 1 toma 1, dá 1, 2 sobre 2, dá 1, 3 para 3 é 1, e assim por diante. Então, 2 brasileiras para 2 premiadas, só tem uma possibilidade.
E agora é só dividir uma possibilidade com as brasileiras para o total de 10 possibilidades. 1 sobre 10. Dividir 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10%. Gabarito, Charlie, letra C. Isso aqui até é rapidinho. Safo? Entendemos aqui, todo mundo? Entendeu, Gabriel? Tá brincando aí? Sei. Questão 8, partiu. Questão 8 é o seguinte, vamos avançar para dar tempo de fazer mais? Sabendo-se que a probabilidade de que um animal adquira certa enfermidade no decurso de cada mês é igual a 30%. A probabilidade de que um animal sadio venha a contrair a doença só no terceiro mês é igual a quanto? E agora? Vamos entender a questão. Qual é a chance, qual é a probabilidade do animal ficar doente? 30%, não é isso? Gente, se o animal tem 30% de chance de ficar doente, ele tem quantos por cento de ficar sadio? 30 para ficar doente, então 70 para ficar sadio, não é isso? Mas, segundo a questão, quantos meses vão passar? Sendo que no primeiro mês ele fica doente? Segunda questão? Não, primeiro mês ele está sadio, no segundo mês está sadio, mas no terceiro mês está doente. São 3 meses, então tem o primeiro, e o segundo, e o terceiro mês. O E multiplica. Então você tem que fazer a probabilidade de ficar sadio no primeiro, vezes a probabilidade de ficar sadio no segundo, vezes a probabilidade de ficar doente no terceiro. Entendeu como que é a lógica disso? Bem fácil. Faz aí, 2 minutos. Da gente ficar doente. Quanto mais velho a gente fica, vamos lá, gente. Essa aqui é rápida, né? É só você fazer, no caso aqui, são 3 meses. O primeiro mês ele está sadio, no segundo mês ele está sadio, mas no terceiro ele fica doente. A probabilidade dele ficar sadio é de 70%. Por quê? Porque se ele tem 30% de chance de ficar doente, o 70% é para ficar sadio. Lembrando que 70 mais 30 vai dar 100%. A soma de complementar sempre dá 100. Agora, faz o cálculo. Vamos direto para o resultado? Vai ter que ser a probabilidade, a probabilidade de ficar doente é 30. A probabilidade complementar, ou seja, não ficar doente, 70%. Fazendo a multiplicação, o primeiro mês vezes o segundo vezes o terceiro mês. O primeiro mês, 70% de chance. O segundo mês, 70% de chance. Mas o terceiro, ele está doente, são 30. Multipliquei tudão, 70 vezes 70 vezes 30, ou no caso, eu simplifiquei. Cortei 0 para todo mundo. Ficou 7 décimos vezes 7 décimos vezes 3 décimos. Multipliquei tudão, vai dar 147, perdão, falei tudo errado agora. 147 milésimos. Isso, passando para decimal, vai dar 0,147. E em porcentagem, 14,7%. Essa é a chance do animal ficar doente apenas no terceiro mês. Show de bola? Bem prático e rápido, a solução gabarito fica sendo letra D, delta. Tá? Vamos partir para a próxima. Questão 9. Uma pesquisa foi realizada com um grupo de 200 pessoas em uma cidade.
Entre os pesquisados, 90 pessoas disseram gostar de Coca-Cola, 70 pessoas disseram gostar de Pepsi e 40 disseram gostar dos dois refrigerantes da mesma forma. Qual a probabilidade de escolhermos uma pessoa da pesquisa e ela não gostar de nenhum dos sabores de refrigerantes citados na pesquisa? E agora, como que faz essa? Isso. Essa é interessante de resolver usando um diagrama de Venn ou os conjuntos. Por quê? Porque tem tudo a ver. Lembra que conjunto e probabilidade está tudo junto e misturado, literalmente. Quais são os conjuntos que nós temos? Coca e Pepsi. Mas tem gente que gosta dos dois? Então tem interseção. Mas também tem gente que não gosta de nada. Esse inclusive, é o valor que você vai precisar para responder. Faz, meu bom. Vamos lá. Dá um tapa nele, por gentileza. Não está sendo humilde. Vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Se você tem dois diagramas, a gente tem que pensar que começa a sempre fazer por onde? Pela interseção. Sempre. Quantos gostam dos dois? Agora, quantas pessoas gostam de Coca-Cola? Gostam de Coca-Cola? 90. Quantos gostam apenas de Coca-Cola? Aí muda, porque você tem que fazer os 90 menos os 40. Não é isso? 90 menos 40, 50. Então, 50 pessoas gostam apenas de Coca-Cola. Foi? E agora, no caso da Pepsi, quantas pessoas gostam de Pepsi? 70. E quantas pessoas gostam apenas de Pepsi? 70 menos 40, que é a interseção. 30. Então, 30 gostam apenas de Pepsi. E agora? Soma tudo, né? Quanto que vai dar a soma? Vamos para o diagrama. Está tudo aqui. A Coca, 40 pessoas de interseção e 50 apenas de Coca. Lembrar que 50 mais 40 vai dar o 90 que está na questão. Ok? No caso da Pepsi, 30 pessoas apenas de Pepsi e 40 mais 30, 70 pessoas gostam de Pepsi. Lembra que gostar de Pepsi é diferente de gostar apenas de Pepsi. Muda tudo a pergunta. Tudo bem? Se você somar tudão, 50 mais 40 dá 90. 90 mais 30 dá 120. Então eu tenho 120 pessoas na pesquisa. Só que lá em cima na questão são quantas pessoas? Faltam quantas para completar? Então 80 pessoas não gostam de nenhum desses dois. Não gostam nem de Pepsi e nem de Coca-Cola. É a galera que gosta de Guaraná. E aí? Qual é a pergunta? A probabilidade de você escolher alguém que não goste de nem Coca-Cola, nem Pepsi. Bom, quantos são? 80. De um total de quantas pessoas? Simplifiquei a brincadeira. 40 para 100, que é a mesma coisa aqui. 40%. Gabaritão. Charlie. Letra C. E você vê claramente um exemplo onde mistura conjunto e probabilidade. Acontece muito isso. Inclusive, na ESA, gosta muito de fazer isso daqui. Mas gosta muito, de verdade, de misturar esses dois sistemas. Vamos para a 10ª. Para a gente finalizar essa aula. Uma urna contém 3 bolas brancas, 4 verdes, 5 amarelas. Retirando-se uma bola da urna, uma só, qual é a probabilidade de que ela seja branca ou amarela? E aí? Qual é o conectivo mais importante? Qual é a palavra mais importante aqui? Ou o conectivo mais importante? E? Ou? Branca ou amarela. O ou faz o quê? Soma. Então tem que fazer o quê? Probabilidade de ser branca mais probabilidade de ser amarela. Tem alguma chance de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo? Ser branca e amarela ao mesmo tempo? Então são eventos independentes. São mutuamente excludentes. Show? Então é só um mais o outro mesmo. Não tem que pensar mais nada. E aí? Facinho fazer essa. .
Facinho, facinho. Começa sempre por onde? Começa por onde sempre? Espaço amostral. Quantas bolas? Total de bolas, 12 bolas. Probabilidade de ser branca. 3 de quantas? 3 de 12. Probabilidade de ser amarela, 5 de 12. 3 de 12 mais 5 de 12 dá 8 de 12. Tem esse gabarito? Não, por que não? Tem que simplificar. 8 por 12, simplifica por 4. 2 para 3. Tem esse delta. Bonitão e rapidão o resultado. Show? Rapidinho. Tá aí, claramente você consegue enxergar a resolução. Vamos fazer mais uma porque eu quero, só porque eu quero. Vamos lá, questão 11. Escolhido aleatoriamente um elemento do conjunto dos divisores positivos de 30, determina a probabilidade de que ele seja par. Essa é a maneira. É uma que finaliza com chave de ouro. Primeiro, começa por onde? Sempre. Espaço. Quantos? Quantos? Aí que tá. O espaço amostral é o quê? Divisores positivos do 30. Você tem que descobrir quais são os números que são divisores de 30. Quais são? Quais são os números que eu posso dividir o 30? 1, porque 1 é a divisão universal. Dá por 2. Dá por 3. 5. Espaço amostral é tudo. O evento é ser par, são coisas diferentes. Primeiro ele descobre o espaço amostral. Dica: toda vez que você quiser saber os divisores, se o número for par, sempre vai ter que ter a metade dele e a metade da metade dele. Qual é o número que eu tenho? Não é o 30? Então, o 15 vai ter que entrar. O 15 tem metade exata? Não. Então, a partir do 15, tu começa a fazer ao contrário. Quais são os números que menores do que 15 você consegue dividir por 30? Depois, vocês já falaram o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. Porque o 30 divide 30. Correto? Tá tudo ali então. Vamos ver o gabarito. Quem são os divisores? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Quantos são? 8, vocês contaram errado. 8 divisores. Ok? 8 divisores. Mas o evento é o quê? Nesses 8 que estão aqui, ele quer que seja o quê? Tem que ser par. Quantos são pares? Tá ali. Só 4 são pares. Então, qual é a probabilidade de ser par? 4 de um total de 8. Que vai dar quanto? Que dá 50%. Ou seja, esse evento é considerado o evento equiprovável. É aquele que dá 50%. Show? Gabarito Charlie, letra C. Safo. Finalizamos aqui. Lembrando, ainda tem 4 questões, porque eu sempre coloco 15. Tentem fazer em casa. Qualquer dúvida, me procurem. As questões de hoje foram exclusivas, falando sobre probabilidade. É um tema muito interessante de se trabalhar, porque cai com muita frequência. E eu observo que tem ainda muita pessoa que não consegue raciocinar tão bem assim para interpretar as questões. Safo, gente. No mais, é isso. Qualquer dúvida, me procurem e a gente se fala. Um abraço e até a próxima aula.